Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre Os Dois Cavaleiros de Verona, de Shakespeare. Bom, Os Dois Cavaleiros de Verona é uma comédia da primeira fase do Shakespeare, uma fase considerada mais imatura, e ela foi escrita, cogita-se que ela tenha sido escrita entre 1592 e 1593. Esses dois cavaleiros são o Proteu e o Valentino, que são amigos, Eles são jovens. E o Proteu está perdidamente apaixonado por uma moça chamada Júlia, e ele está, assim, vamos dizer, como o Romeu. É macambúzio, chorando pelos cantos, assim, meio sofrido. E o Valentino fica escarnecendo desse amor, porque o Valentino meio que acha que o amor é um desperdício de energia. Então ele vai dizer algo do tipo, Valentino: porque amar é comprar escárnio à custa de gemidos, trocar olhares tímidos por suspiros profundos, um momento de alegria por 20 longas noites tediosas, cansativas de vigílias. Quando ganhais, o ganho é problemático. Se perdeis, adquiris tão só trabalhos. Em resumo, é comprar tolice apenas com a razão. Ou melhor, se o preferirdes, ser vencida a razão pela tolice. Bom, e aí o que acontece? O Valentino tá indo pra corte do rei, em Milão, e o Proteu tá lá porque ele não quer fazer nada, assim, ele tá sofrendo. Mas o pai do Proteu vai acabar ficando preocupado com ele, com esse desperdício de energia e tudo mais, pelo fato de ele ser jovem e não tá fazendo nada de útil. Só que o pai do Proteu vai ficar preocupado com ele por conta desse desperdício de energia, por ele não estar aprendendo nada, nem fazendo nada de útil, e vai mandá-lo à revelia também para essa corte de Milão. Bom, o Proteu troca juras de amor com a Júlia, eles trocam uns anéis lá, enfim, e aí ele vai para Milão. Quando ele chega lá, ele encontra o Valentino num estado interessante. O Valentino está igual ele, Proteu, estava, totalmente apaixonado, totalmente bocó de amores pela Sílvia. A Sílvia é a filha do Duque de Milão. Então o Valentino apresenta a Sílvia e o Proteu, e o que acontece? O Proteu se apaixona pela Sílvia. Bom, essa é uma peça que, apesar de ser muito imatura e ter muitos problemas, antecipa algumas das cenas de peças mais famosas do Shakespeare. Então, por exemplo, o comportamento do Proteu lembra muito o comportamento do próprio Romeu, que era apaixonado pela Rosalinda, vivia dizendo que ia morrer sempre amando a Rosalinda, contra com a Julieta, esqueceu Rosalinda. Então é a mesma coisa que acontece com o Proteu. A diferença é que o Romeu é um personagem que vai evoluindo ao longo da peça, Ele era um adolescente muito imaturo que vai ficando mais sério, mais comprometido. O Proteu é um Drácula, Ele só vai fazer besteira. Bom, o que vai acontecer? Quando o Proteu se apaixonar, inclusive a fala dele quando ele se apaixona é muito emblemática, vamos ver por quê. O Proteu vai dizer assim: como um calor, outro calor desmancha, e um prego, outro retira, de igual modo a lembrança de meu amor primeiro se acha quase apagada pela influência de um mais recente objeto. É minha vista, porventura, ou um louvor de Valentino, ou a perfeição de Sílvia, ou simplesmente minha inconstância que a pensar me leva com tão grande desvio. Bom, o que acontece? Tem um teórico chamado René Girard que ele postula a teoria do desejo mimético, que em linhas gerais é quando o indivíduo ele deseja alguma coisa, ele ama ou deseja alguma coisa, um objeto, não pelas características intrínsecas desse objeto, mas por conta de um mediador, porque uma outra pessoa deseja ou tem esse mesmo objeto. E a primeira pessoa que deseja, ela tem com esse mediador uma relação ou de admiração ou de rivalidade. Então ele passa a desejar aquele objeto só porque essa outra pessoa deseja também. O René Girard, ele defende que o Shakespeare tinha plena noção disso e que colocava isso em várias das suas peças.
Eu tenho algumas reservas e algumas defesas em relação a algumas peças sobre essa questão do desejo mimético, mas essa é uma que, tipo, é um exemplo descarado, né? Então, ele mesmo diz nessa fala que eu li aqui agora, que talvez pelo louvor do Valentino, ele passou a gostar da Silvia, né? E ele tem essa relação de amizade grande com o Valentino. Então, assim, uma certa admiração e tal. Bom, então o que o Proteu vai fazer? Ele vai entregar o Valentino pro pai da Silvia, pro Duque, porque a Silvia tá prometida em casamento para um outro rapaz que tem um nome super esquisito, que eu vou procurar aqui porque eu não me lembro. Protúrio. E então o que ele vai fazer? Ele vai contar um plano que o Valentino e a Silvia têm de fugir. E ele diz que vai fazer isso em lealdade ao Duque e tudo mais, gatos causando. Mas na verdade não é. Ele vai fazer para poder se aproximar da Silvia. Inclusive ele vai prometer pro Túlio que vai falar bem dele, que vai agir como uma Proteu, não vai nada, ele só quer ficar perto da Silvia. E esse nome do Proteu, então, ele ganha o significado dele fica um pouco claro, né? A escolha do Shakespeare, porque Proteu é uma divindade grega, né? Ele seria filho do Poseidon. E ele tinha poderes premonitórios, era uma divindade da água, só que ele não gostava de fazer previsões do futuro. Então, quando humanos e outros seres se aproximavam dele querendo previsões, ele se metamorfoseava em outras criaturas monstruosas, enfim. E o Proteu, ele vai ser essa pessoa volúvel, né? Então, assim, essa escolha de nome é porque ele é essa pessoa volúvel, seja essa pessoa que muda, né? Gostava de uma, agora gosta de outra. E também por ele ser essa pessoa falsa, né? Que finge que é amigo, mas dá um fura-olho. Bom, e aí o que acontece? O Valentino acaba sendo banido e ele vai pra uma floresta, um lugar, eu não me lembro se é Mantua. E nesse lugar ele acaba se tornando, é uma coisa muito irreal, mas ele acaba se tornando chefe de uma gangue de pessoas banidas. Enfim, e o Proteu vai ficar lá tentando cortejar a Silvia. A Silvia é a pessoa mais sensata da peça, porque ela continua sendo fiel, ela continua sendo leal e justa, e ela não vai dar mole pro Proteu, ela vai ficar sempre fiel ao Valentino, ela também não quer nada com o Túlio. E ela fica sabendo da história da Júlia, né? Então ela fica assim, você não tem vergonha? Vocês trocam Júlia de amor com a pobre coitada da Júlia lá, que tá lá te esperando, e você fica dando em cima de mim? Então assim, a pessoa mais sensata dessa peça. A Júlia, sentindo muito a falta do Proteu e estranhando o seu silêncio, decide ir pra Milão também. E ela também vai antecipar uma das cenas, uma das coisas que vai se repetir em algumas peças do Shakespeare, que é se vestir de homem. Ela vai se disfarçar de homem. Né? E uma das peças que eu já resenhei aqui é Como Gostais, a Rosalinda também faz isso, também se disfarça de homem. Então a Júlia vai pra Milão e lá ela começa a trabalhar pro Proteu. E ela, fica muito chateada porque ela percebe que ele tá apaixonado, ela manda cartinha pra ele, enfim, que tenta fazer a Júlia disfarçada de homem, né, de menino de recados, e ela fica sofrendo muito. E ela acaba conversando com a Silvia sem saber que ela é a Júlia mesmo. E a Silvia diz que não acha legal o que o Proteu tá fazendo, que tem muita pena da Júlia. A Júlia, disfarçada, concorda com ela também, diz que tem muita pena da pobre coitada da Júlia, enfim. Só que o que acontece? A Silvia decide fugir, né? E ela decide ir embora pra ir atrás do Valentino. E então o Proteu decide segui-la também e acaba indo com o seu novo pajem, né? Que é a Júlia disfarçada. E aí eles vão atrás dela, e aí o Proteu se mostra o maior escroque, né? O maior crápula da face da terra, porque ele tenta agarrá-la à força, tenta agarrar a Silvia à força, mas ela é salva pelo Valentino, né? O Valentino chega bem na hora. E aí o final dessa peça é inacreditável, assim, porque nada faz sentido, ninguém é coerente, porque assim, o Valentino vai dar uma esculachada no Proteu, e o Proteu, diante daquela esculachada, vai se arrepender, vai dizer que, nossa, finalmente percebi tudo que eu fiz de errado. Hein? E aí o Valentino aceita, o Valentino perdoa. Ou não é um imbecil? Enfim, e aí o que acontece? Depois de quase agarrar lá a outra, né, a pobre coitada da Silvia, que dá um grito e desmaia, a Júlia também fica assim meio
bestificada com o que tá acontecendo, e eles meio que combinam então que agora o Proteu vai poder ficar com a Júlia e o outro vai poder ficar com a Silvia. O cara ia estuprar a mulher, é sério que é assim que vai acabar a peça? Enfim, uma peça estranha. O Harold Bloom detona essa peça, diz que ela é um horror, que nada se salva, que nada se justifique, que os personagens mais interessantes são os criados, né? Então, assim, tem o criado do Proteu, o Launce, que tem um cachorro, e o momento alto da peça é quando o Launce descreve o seu cachorro. Bom, o Launce vai dizer assim sobre o seu cachorro: não há quem não fique furioso, hora verde, quando o seu criado procede como um cachorro. Um animal que eu criei desde pequeno, que salvei de se afogar quando 3 ou 4 de seus irmãos e irmãs iam ser jogados na água. Ensinei-lhe as coisas de tal modo que se poderia dizer: desse jeito até eu ensinaria um cão. Meu amo mandou que eu desse de presente a senhorita Silvia, porém mal entrei na sala, ele saltou à mesa e roubou uma perna de capão. Oh, que coisa horrível não saber um cachorro comportar-se em boa companhia. Bom, na cena final, nessa cena desse final absurdo, o Proteu vai dizer algo do gênero quando o Valentino sugere que ele deve ficar com a Júlia, porque ele vai ficar com a Silvia. Ele diz alguma coisa assim: que pode haver em Silvia a todo instante que em Júlia não me mostra amor constante? Ou seja, qualquer mulher, né, pra ele presta, não faz diferença. Tipo, não. Como não detestar o Proteu? Bom, enfim, então essa comédia que não empolga muito, que é complicada, que tem um final muito forçado, que não faz o menor sentido, né? A proporção das coisas é totalmente desconsiderada, né, em relação à gravidade do fato, né? A gravidade dos atos do Proteu. E aí a gente percebe que, não sei, o que o Shakespeare queria aqui? Fazer uma paródia do amor? Fazer uma paródia da amizade? Porque tudo aqui é muito volúvel, né? Tudo é muito suscetível. Tanto a amizade dos homens, que não é uma amizade sólida o suficiente, uma vez que um trai o outro, quanto o amor, né? Uma vez que um deixa de amar a outra para gostar de outra e no final, sem mais nem menos, ele resolve ficar com a outra de novo. Enfim, uma peça estranha, gente. Mas é isso, né? Estou aqui sempre comentando, né? O projeto Read More Shakespeare vai ter sempre comentários sobre as peças, eu gostando delas ou não. Acompanhem, né? Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijocas. Tchauzinho.